Olá, voltei outra vez. É o último vídeo de hoje, acho. E vimos falar de livros. Quem segue o meu blog sabe que ao domingo é o dia em que eu falo de algum livro que eu gostei, digo, ou que não gostei, digo o que é que eu achei do livro e coloco as frases que eu mais tiver gostado daquele livro. Só que eu vou-vos dizer, eu adoro ler, tenho 500 e tal livros da última vez, pelo menos tinha da última vez que contei, agora já devem ser mais. E então, entre o livro que eu estou a ler e o livro que eu coloco no blog ao domingo há uma diferença, sei lá, de 30 ou 50 livros, de 30 a 50 livros. Por isso eu resolvi criar uma tag, não é uma tag, mas um vídeo em que vos mostro os últimos 3 livros que li e falo um bocadinho sobre eles. Não vou falar as frases que eu mais gostei, nem nada disso. Peço desculpa. É só mesmo para vos contar um bocadinho do livro e dizer se eu recomendo ou não recomendo. Porque desde que eu fizer o vídeo até ao momento em que o livro aparecer no blog vai passar para aí meio ano ou mais. Por isso, vamos lá. Eu escolhi, como vocês já repararam, eu falo muito. E então por isso eu escolhi os últimos 3, fazer de 3 em 3 livros. E não há um tempo especial para o vídeo, ou seja, eu tanto posso gravar uma vez por semana como de 2 ou em 2 semanas ou 3 em 3 semanas, porque eu sou de fases, às vezes devoro um livro num dia e às vezes fico quase um mês a ler o mesmo livro. Por isso não sei dizer a regularidade deste tipo de vídeos. Mas vamos lá começar. O primeiro livro de que vos vou falar é este, A Vida Secreta das Princesas Árabes, e é de Jen Sasson. Assim. A editora é a Leia, do meu. Eu não fui paga, ninguém me ofereceu os livros, portanto. Mas se alguém quiser oferecer, pode oferecer. A editora é a Leia e ele é uma compilação de 3 livros. Sultana, a Vida de uma Princesa Árabe, As Filhas da Princesa Sultana e Deserto Real. Esta é uma história verídica e é daqueles livros que nos contam como é que é a vida lá nas Arábias e nos fazem agradecer profundamente por termos nascido num país livre. Eu adoro este tipo de livros, adoro ler estas histórias e acho que a única pessoa que gosta mais de ler estes livros aqui é a minha prima. Adoro ler estes livros e adoro estas histórias, mas este livro irritou-me profundamente. Não consegui gostar dele. Porquê? Eu já li muitos livros deste tipo. E o que estes livros mais têm em comum é o sofrimento da mulher naquele país e a forma como a mulher é maltratada, como é vista como um objeto e não como uma pessoa, e as dificuldades que elas passam para conseguir superar os problemas, serem melhores e terem uma vida digna. Este livro, por sua vez, é de uma princesa, foi escrito por uma princesa lá da Arábia, portanto, ela é podre de rica e eu vou resumir assim muito a história dela, para não perderem o interesse para quem quiser lê-lo. Ela é a pessoa mais egocêntrica, sei lá de onde, do universo, porque ela é rica, ela casa, como vocês sabem, ou acho que sabem, neste tipo de países as mulheres não têm voto na matéria em relação ao casamento. O casamento é arranjado e elas casam em ponto final. Passam de ser propriedade do pai a ser propriedade do marido e ele pode fazer o que quiser com elas, que ninguém vai interferir. E se ele disser que ela os desonrou e a quiser matar também, ninguém vai interferir, ninguém se vai importar. Portanto, ela casa com alguém, o casamento dela é arranjado, mas ela consegue ver o noivo antes de casar e há uma química gigantesca entre eles e eles casam basicamente por amor. O casamento é arranjado, mas eles gostam do outro na altura em que se casam. E ele é daquele tipo de homem que a trata super bem, que a respeita. Eles têm 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz, que trata as filhas com o mesmo amor que trata o filho e portanto haveria ali tudo para ela ter um casamento feliz. No entanto, ela é uma rebelde sem causa, entre aspas. Ela meteu na cabeça que vai conseguir mudar a vida das mulheres lá no país dela, mas quando chega à altura dela fazer alguma coisa prática, ela nunca faz. Quando ela tem uma situação de crise em que ela devia intervir, ela fica calada, não age, deixa sempre os outros levarem melhor, não bate o pé em nada. Em compensação, temos uma irmã dela
que ela conta a história no livro, a irmã foi obrigada a casar, sofreu todos os tipos de maus tratos sexuais por parte do marido, tentou matar-se e nessa altura conseguiu o divórcio, o pai aceitou o divórcio, e depois apaixonou-se pelo irmão do marido desta, casaram e são super felizes. Mas há capítulos em que vocês veem que ela tem inveja da irmã, mesmo depois de todo o sofrimento que ela passou antes de chegar à felicidade, ela tem inveja da irmã, apesar de ser a irmã favorita dela. E tem outra irmã de que ela fala que ela foi violada pelo marido e deixou de ter controle sobre algumas partes fisiológicas do seu corpo, portanto ficou com lesões para a vida toda e ela também não se mexeu. Mas pronto. Dito isto, já sabemos que ela não faz nada. Depois ela é daquele estilo que gasta 338 mil dólares numa loja, mas acha que não precisa de dar dinheiro aos pobres porque o dinheiro que ela dá obrigatoriamente pela religião dela já é o suficiente. Ela chega a criticar uma prima que também é podre de rica, né? Chega a criticar uma prima que sustenta pai 50 famílias pobres e trata dos estudos dessas famílias e do alojamento dessa família. Ela chega ao ponto de criticar a prima. Portanto, é que isto para mim não bate muito certo. Como é que alguém que quer mudar a vida do país, ao mesmo tempo é tão egoísta e não consegue abrir mão da sua própria riqueza ou do seu próprio conforto para ajudar ninguém. Portanto, a única altura em que ela realmente faz alguma coisa é no final do livro, e é porque as outras irmãs todas chegam à frente e dizem que vão fazer alguma coisa também, porque senão eu tenho cá para mim que ela teria voltado atrás e não teria feito absolutamente nada. Portanto, ele conta umas histórias brutais sobre o que se passa lá, é mais um daqueles livros que nos faz pensar, ainda bem que eu nasci num país livre, mas comparado com outros livros que eu já li, eu não gostei. Enfim, o próximo livro que eu li foi este, Uma Lágrima Salvou-me, Angela Libelli, não sei se é assim que ela se pronuncia, o nome dela está aqui, e a editora é a Pergaminho. Este livro, minha gente, este livro é daqueles livros que nos faz pensar que nunca me aconteça nada assim. Ela tem 60 anos, 60 e poucos anos, eu acho, e uma vida perfeitamente normal, é uma pessoa ativa, faz caminhadas, sobe montanhas, portanto, tudo super normal. Um dia tem uma dor de cabeça gigantesca, vai para casa, não é? Sai do trabalho, vai para casa, mas a dor de cabeça não passa. Ela toma os medicamentos, a dor de cabeça não passa, ela vai para o hospital. Ela chega ao hospital e a última lembra-se de lhe estarem a dizer que precisa de ser entubada porque não está a conseguir respirar e apaga-se, desmaia. Depois, ela acorda em coma. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Sem ser termos médicos. Para os médicos, ela está em coma. O corpo dela não reage. O cérebro dela nota-se que tem vida nos exames, mas é umas curvas curtinhas. Portanto, eles nem sequer sabem se o cérebro dela está realmente a funcionar ainda ou se aquilo é do oxigênio que ainda lá está. E, portanto, para os médicos ela está em coma, para a família ela está em coma, mas ela não está em coma. Embora o corpo dela não reaja, ela apercebe-se de tudo o que se passa à sua volta, ela só não consegue comunicar, ela não consegue abrir os olhos, ela não consegue falar, ela não consegue dizer que está com dor, ela não consegue dizer que, no fundo, ela está consciente. E então, ela ouve tudo o que se passa à volta dela, ela ouve os médicos dizerem que o melhor seria desligar as máquinas. Ela fazem um teste super doloroso, que é o teste do mamilo, que o médico puxa o mamilo, porque dizem que é um dos testes mais dolorosos que existe, e se a pessoa estiver consciente, obrigatoriamente o corpo vai ter que reagir. Mas fizeram esse teste e o corpo dela não deu nenhum sinal, mas ela sentiu a dor toda. Ela sentia todas as dores, mas não conseguia dizer aos médicos que estava a sentir dor. Eles intubaram-na, eles fizeram-lhe limpezas nasais, tudo. Ela sentia tudo e não conseguia dizer que estava a sentir. E os médicos não lhe davam qualquer tipo de anestesia porque acreditavam que ela estava em coma e, portanto, ela não sentia nada. É mesmo atrofiante. Ela esteve assim 4 dias, salvo erro. Depois ela, no dia de casamento, a filha estava
estava ao lado dela e viu uma lágrima e o médico disse, não, é impossível, não sei o quê. No dia a seguir essa lágrima, ela abriu os olhos, mas depois era tipo, abria os olhos e não conseguia fazer mais nada. Ela teve que ir reconquistando tudo, reaprendendo tudo e até conseguir voltar a ter uma vida normal. Mas são episódios que nos fazem pensar, oh my god, tipo, os médicos acreditavam que ela estava em coma, toda a gente acreditava que ela estava em coma, que ela estava mais para lá do que para cá e ela sentia tudo, ouvia tudo, tinha noção de tudo o que se passava à volta dela. E há um episódio que ela conta no livro que ela tinha algumas dificuldades em respirar, obviamente, não é? Porque ela deixou de conseguir fazer tudo. Depois ela foi ligada ao ventilador artificial e aos poucos foram-lhe retirando o ventilador para ela reaprender a respirar. Mas ela tinha alguma dificuldade e então decidiram-lhe pôr o respirador algumas vezes, com um produto qualquer para limpar os brônquios ou os pulmões, não tenho a certeza. E ela fez isso e sentiu que aquilo não estava a ajudar, pelo contrário, aquilo estava a fazer pior. E ela tenta dizer à enfermeira, por favor, veja se isso está bem, isto não está a resultar. E a enfermeira, eu sei fazer o meu trabalho, eu é que sei, não sei o quê, não sei o quê. No dia a seguir, ela, cada vez pior, volta a pedir, por favor, a outra enfermeira para ver se está tudo bem, porque ela tem a sensação que aquilo não está a funcionar. E mais uma vez a enfermeira diz, está tudo bem, não sei o quê, eu é que sei, nós sabemos fazer o nosso trabalho. Depois ela é sentada numa cadeira e começa assim a desfalecer, mas ainda se apercebe de uma empregada da limpeza a limpar o quarto e acha uma peça do respirador, portanto aquilo não estava bem posto, aquilo estava mal posto e houve ali negligência. Depois um enfermeiro acha assim já mais para lá do que para cá e ela volta a sofrer aqui umas complicações por causa disso. Portanto é toda uma história, tipo, e é verídica, que me faz mesmo que me deixou mesmo a bater mal e a desejar que nunca me aconteça nenhuma coisa parecida, porque eu nem quero imaginar o que é uma pessoa estar em coma, as pessoas todas acharem que ela está em coma, mexerem no corpo dela, fazer tudo e a pessoa estar ali a sentir, estar presa e não conseguir expressar o que é que sente e dizer eu estou aqui, hello, ao menos dê-me uma anestesia, deve ser horrível. O terceiro livro que eu li foi o do Nick qualquer coisa. Ele no livro explica como é que se pronuncia isto, mas eu já não me lembro. Eu acho que é Vujicic, olha, não sei. Alguma coisa assim do género. É aquele homenzinho que não tem braços nem tem pernas. Há alguns vídeos motivacionais dele no YouTube. Acho que já quase toda a gente deve ter visto alguma coisa sobre ele. E o livro chama-se Vida Sem Limites e é da editora Caderno. Aqui. Não é que eu não tenha gostado do livro, mas eu estava à espera de outra coisa. Eu estava à espera de uma espécie de uma biografia em que ele contasse episódios e como é que tinha lidado com as coisas, como é que tinha superado, esse tipo de coisas. E o livro não é assim. Claro que tem alguns episódios sobre a vida dele, que nos conta algumas dificuldades que ele passou, mas isto é basicamente um livro de autoajuda. Se eu consigo, tu consegues, acredita em Deus, dá tudo o que tu tens, responsabiliza-te pelas tuas ações. Portanto, o livro é bom, dá aqui umas boas lições, conta-nos aqui umas histórias que nos fazem tipo, what the fuck? E nos fazem abrir os olhos e perceber, tipo, a sério, que nós andamos a reclamar por isto quando há pessoas que passam por dificuldades muito maiores. E nem estou a falar dele, porque é óbvio que um tipo sem braço e sem pernas passou por dificuldades tremendas, mas ele conta-nos algumas histórias de pessoas da África do Sul que não têm nada. Eu lembro-me de um que ele contou, que um rapazinho tinha uma ferida aberta na cabeça, cheia de moscas, um olho a saltar da órbita, em que se chegou ao pé dele e lhe deu um abraço porque ficou com pena dele e da história dele, e que nos fazem pensar, tipo, aquela criança estava ali a sofrer horrores, mas teve capacidade de chegar ao pé de outra pessoa, de lhe dar um abraço, de ter uma palavra amiga para ela. Às vezes nós só temos tipo um problema mínimo e quando alguém nos vem contar outra coisa, qualquer outro problema qualquer, só nos apetece é mandá-lo para as ortigas porque estamos demasiado concentrados no nosso mundo. E este livro é bom nesse sentido, faz-nos sair um bocadinho do nosso cubículo, do nosso casulo e perceber que existem problemas muito mais graves, além dos nossos,
que existem formas de resolver os nossos problemas e de lidar com eles. Portanto, o livro é bom, só não era aquilo que eu estava à espera, mas pronto. Recomendo para quem gosta deste tipo de livros, ou para quem acha que a sua vida é um drama gigantesco e que não há hipótese de ser feliz, não há nada que se possa fazer, que é um beco sem saída. É sempre possível fazer alguma coisa. Ele diz no livro, não é por estas palavras, mas o maior sentido do livro basicamente é que nós temos sempre duas opções. Quando caímos, ou ficamos no chão ou nos levantamos. Portanto, se a pessoa acredita que chegou a um beco sem saída e vai continuar no chão, é claro que nunca vai descobrir que esse beco tem uma janela por onde é possível sair. É claro que nunca vai descobrir que existe uma porta que afinal não está trancada e é possível entrar ali dentro. Portanto, é cair e levantar, falhar mas tentar. E ele diz que cada falhanço é um passo mais próximo do sucesso e é basicamente por aí. Portanto, para quem estiver assim numa fase mais negra, é capaz de ser um bom livro. Pronto, são estes 3 os últimos livros lidos. Isto já deve estar enorme. Como vocês podem ver, eu falo imenso. Eu no início tinha pensado em fazer 4 livros por vídeo, mas depois pensei, né, tu falas demais, é melhor resumir a coisa a 3. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre algum destes livros, se tiverem algum livro para me recomendar, também podem deixar aqui na caixinha. Se gostaram do vídeo, subscrevam, cliquem no gosto e comentem. Beijinhos, tchau!